Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Vamos abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, seja no aplicativo, seja na tua Bíblia de papel. Êxodo capítulo 32. Hoje nossa meditação vai passar por esse capítulo todo. Eu vou focar bastante nos primeiros 10 versículos, mas o resto do texto também nos é importante. Antes de começarmos, eu agradeço aí ao Andrew, Kilver, agradeço também ao Robinson, que fez o primeiro contato. Ele me mandou uma mensagem e falou assim: o Andrew vai mandar uma mensagem para você. Eu não sabia que eram tanta coisa, mas aceitei e estamos aqui, né? É isso. Um prazer servi-los, prazer estar com o pessoal do Instituto Kuyper também. Ontem à noite tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a nossa vida em relação com a cultura com o pessoal da mocidade, da igreja. E hoje cabe a nós compartilhar a palavra. A ideia, tanto pela manhã quanto à noite, é nós continuarmos um pouco sobre a área que foi a temática das aulas no Instituto Kuyper, que foi a adoração. A gente trabalhou sobre o culto cristão, mas a ideia principal é como que a nossa adoração é construída na Escritura Sagrada e como que Deus conduz a adoração. Então, pela manhã, agora, vamos trabalhar a temática da imagem distorcida. Um relato sobre a idolatria. Idolatria aqui no povo de Deus, capítulo 32 de Êxodo, mas também que reflete a nossa própria idolatria. Então, se preparem, porque o nosso coração vai ser provocado um pouquinho. Talvez seja desconfortável, talvez doa um pouco. Vamos para a palavra, vamos ler o texto. Êxodo 32, eu vou ler os primeiros 10 versículos agora, tá bom? Estou lendo na versão Almeida atualizada, tá? Se você tiver ela por aí fácil, coloca, mas também não é tão diferente da revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e então reuniu-se em volta de Arão e disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, e este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que esse povo é teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Vamos orar novamente? Pai eterno, obrigado pela tua palavra lida, Deus. É um texto que nos provoca um pouco, que é desconfortável de ler, é um texto que incomoda devido à tamanha idolatria do povo de Israel, mas não permita, Pai, que a gente veja toda essa idolatria e se distancie desse auto-reconhecimento da nossa própria idolatria, Pai. Nos ensine agora nesse momento, que não sejam as nossas ideias, Pai, mas seja a tua palavra. Que não seja a nossa efusividade ou a nossa interpretação, mas a tua palavra aqui nos ensinando para a edificação do teu corpo, para a edificação da igreja, para que o Senhor restaure em nós, e através do teu Espírito, como acabamos de cantar,
Que o Senhor nos regue, nos prepare e regue em nós a Tua palavra, floresça em nós a Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Sempre nessas praças que tem circo, eu não sei como que funciona direito aqui em João Pessoa, mas no interior lá de São Paulo, na cidade que eu cresci, em algumas praças frequentemente vinha um circo, e junto com o circo tinha aqueles vários brinquedos, roda gigante, carrossel, um monte de barraquinha para você comer, e normalmente dentro desse evento de circo e um grande parque de diversões, você tem um dos brinquedos que é a Casa dos Espelhos. Você já entrou nisso? E aí de repente cada um dos espelhos que você olha ou deixa você mais alto, ou deixa você mais gordo, ou deixa você distorcido. E aí quando você está ali envolvido de espelhos, nenhum deles ele corresponde à tua imagem verdadeira. Todos eles vão distorcendo a tua imagem, e aí você entra, dá risada, fala com seus amigos e tudo mais. Esses espelhos, eles tentam refletir a imagem real, mas são incapazes de transmitir a verdade. Antes, esses espelhos, eles refletem uma imagem corrompida do que é a realidade. Esse evento aqui, que a gente acabou de ler, em Êxodo, do 1 ao 10, é a consequência da idolatria. Uma adoração falsa que reflete uma imagem distorcida do que deveria ser a adoração verdadeira. Uma vez que Deus estipula a adoração correta ao seu nome, há também a possibilidade de uma adoração falsa. A falsa adoração é essa imagem distorcida, a gente vai conversar sobre ela hoje, mas essa imagem distorcida que estamos falando de idolatria, ela leva a uma falsa vivência e a imoralidade. A adoração falsa me leva, conduz, tem consequência a uma vida de imoralidade. Em Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, nós podemos observar vários e vários pontos de instrução sobre a verdadeira adoração. Se você chegar e está aqui, nunca leu nada de Êxodo, pela primeira vez abriu a palavra de Deus e já viu esse capítulo de Êxodo 32, você precisa saber o que aconteceu até então. Talvez você seja familiar com a história de que Deus tirou o povo do Egito. Talvez você seja familiar com a história de Moisés. Talvez você tenha visto ali o filme do Christian Bale com o Êxodo. Talvez você tenha visto o Príncipe do Egito, aquela animação. Talvez você já tenha tido isso na escola dominical e conheça a história de Moisés. No meio dessa história, depois que o povo é liberto do Egito, depois que o povo começa a andar e peregrinar rumo à terra prometida, Deus, em determinado momento, ele levanta Moisés e diz para Moisés ir a determinado lugar e subir no monte, e ele começa a revelar uma porção de prescrições para a adoração. E é nesse momento que nós estamos. Moisés subiu ao monte, Deus se revelou a Moisés e começa a instruí-lo. É aí que a gente tem, por exemplo, no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos. É aí que nós temos todas as prescrições para os sacrifícios, para o tabernáculo, para todas as atividades religiosas que o povo iria realizar. A partir dali, com um relacionamento vívido com Deus, com a sua relação íntima. E é nesse momento do capítulo 32 que nós vemos, mais uma vez na Escritura Sagrada, o resultado da rebeldia, do pecado e do estado caído do coração humano. Não é a única vez, nem é a primeira vez, porque talvez você também conheça Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, e a queda, o pecado original, a rebeldia, a desobediência diante da instrução de Deus. Talvez você também se lembre de Gênesis capítulo 4, quando a inveja no coração de Caim o levou a assassinar o próprio irmão.
Talvez você se lembre do povo na época em que Noé foi chamado a construir a arca, do desprezo, da vivência de imoralidade, que leva a Deus inclusive a uma atitude terrível de inundar a terra. Talvez você se lembre também de um episódio em que o ser humano começa a construir uma torre para si, tentando se achar maior que o próprio Deus. E o episódio da Torre de Babel também nos revela como o ser humano tenta ser Deus. Ou talvez você se lembre do livro de Juízes, em que uma frase é repetida o tempo todo. Naquele tempo não havia rei em Israel. O Antigo Testamento ele reflete muito esse estado de rebeldia que vivemos, essa atitude do nosso coração de desobediência, e não apenas desobediência individual, mas uma desobediência coletiva, uma impaciência terrível em relação à revelação de Deus, um modus operandi do ser humano de não conseguir se dobrar diante da instrução de Deus. Eu não posso falar muito sobre isso, porque muitos ainda não assistiram o filme, querem muito assistir o filme, mas num filme recente aí de um certo estúdio chamado Marvel, tem um filme que está passando aí, Guardiões da Galáxia 3, mas um dos personagens colocado ali, ele é chamado do autoevolucionário, e a justificativa desse personagem é o seguinte: eu vou melhorar sozinho a humanidade, pela ciência, pelo progresso genético, pela efusividade da nossa tecnologia. Por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que Deus se ausentou. E entre aspas, ausência de Deus, nessa sensação de, peraí, Deus está demorando para fazer esse progresso aqui, Deus está demorando para fazer alguma coisa, eu me promovo e começo a realizar um monte de coisas por mim mesmo. Desobediência e idolatria tem uma relação íntima com o culto falso e uma relação íntima com a nossa impaciência que promove essa adoração falsa. Vamos para o texto. Versículo 1 do capítulo 32. O povo vê que Moisés demorava para descer do monte. Olha só a impaciência aqui do povo. Moisés não está descendo, Moisés está demorando. Ele falou que ia ficar um tempo lá, mas não desceu até agora. Arão, cadê Moisés aqui? A gente precisa adorar alguma coisa. E eles se reúnem em volta de Arão. E esse ato de se reunir em volta de Arão, se você vai para a exegese do texto, vai observar a tônica disso. Não é simplesmente se reunir em volta como se estivesse papeando ali, falando sobre o jogo de futebol ou outra coisa. É justamente aquele se reunir em volta para, vamos pegar ele na curva. Já passou por isso? De repente você está ali. Você que é pai, talvez você passou por isso. De repente seus filhos te cercam para pedir alguma coisa. Eles esperam o momento certo para fazer isso. A gente fazia isso quando era criança, o tempo todo. Eu e meus primos, normalmente a gente ia ao shopping com as nossas famílias e tal, e a gente gostava de ficar junto, gostava tanto de ficar junto, e aí naquele período já tinha dado tempo no shopping, e a gente queria ficar mais, e queria que a gente fosse para uma das casas, ou a casa dos meus tios, ou para a nossa casa, e ficasse todo mundo junto. E aí, sempre o chato era o meu pai. Sempre. O que a gente fazia? Todas as crianças ali, a gente devia ter por volta de 8 a 10 anos, a gente fazia uma roda em volta do meu pai e começava a rodar em volta dele, gritando assim: abaixem o Marçal, queremos eleição, porque a gente queria que ele decidisse por alguma coisa, então a gente cercava-o para que ele se promovesse ao nosso favor. O povo de Israel faz a mesma coisa aqui. Ele se coloca em volta de Arão para provocá-lo, para pedir algo. E isso reflete muito da impaciência do próprio povo. Reflete muito dessa condição. Veja, esse povo impaciente é o mesmo povo que diz isso daqui: tudo o que o Senhor falou, faremos. Isso está lá em Êxodo 19. Esse é o momento antes de Moisés ir e subir ao Monte Sinai.
Esse momento foi quando Moisés chama os anciãos do povo, expõe diante deles as palavras que Deus tinha ordenado a ele, como Deus estava o chamando para a instrução. E o versículo 8 do capítulo 19: então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E aí Moisés demora um pouquinho mais do que o esperado, e aí o povo chega e fala assim: levante-se, Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão responde: tinha as argolas de ouro. Ele começa a fazer todo aquele ritual de entrega aí, passa aí as coisas e tal, e de repente faz um bezerro de metal fundido. E ele diz: olha a incoerência aqui. O próprio povo já tinha reconhecido a participação de Moisés na libertação do povo, mas todo o povo, quando a sua impaciência com Moisés é grande, eles aparentemente trocam a realidade das coisas. Aparentemente eles abrem mão dos fatos verídicos e procuram criar fatos para si, porque eles clamam: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Eles mudam a realidade, mudam o que acontece, mudam o que é verdadeiro. Pesado. E a confusão é tremenda, que se você chega para o versículo 5 e começa a observar, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, fez a seguinte proclamação, o que é mais estranho, porque eles acabaram de construir um ídolo, acabaram de construir e falar que são os deuses, e deuses aqui é uma palavra que é Elohim, não é referente apenas a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da revelação, o eu sou que se apresenta a Moisés, mas é deuses de uma maneira genérica, assumindo talvez que não é o próprio Deus, o eu sou, o Senhor. Mas Arão incoerentemente chega e fala: amanhã haverá festa ao Senhor. Acabei de erigir um Deus de metal fundido, mas amanhã haverá festa ao Senhor. Engraçado que eles estão tentando reproduzir uma sensação de adoração, eles estão tentando reproduzir algo que talvez ele já exista no imaginário deles, mas a ordem totalmente invertida, mas os fatos totalmente invertidos. E aí, mesmo nessa idolatria e com outros deuses, Arão ainda acredita que ele está fazendo algo para o Senhor, ou seja, uma concepção errada de adoração, uma cegueira terrível. E olha o que acontece no versículo 6, no dia seguinte eles madrugam, eles oferecem holocaustos, eles trazem ofertas pacíficas, todas essas coisas Deus já tinha ensinado a Moisés, todas as coisas que Moisés já havia sido instruído. Então a pessoa que está lendo o texto, a pessoa que está lendo a história de Êxodo, começa a ligar os pontos e falar assim: nossa, mas Deus acabou de instruir sobre as ofertas pacíficas a Moisés lá no monte, Deus acabou de instruir como deveriam ser feitos os holocaustos, Deus já acabou de instruir como seria feita a adoração devida ao seu nome, mas o povo está fazendo tudo errado, tentando realizar a adoração por si só. E a ordem é tão errada que eles, logo após oferecerem todas essas ofertas, o texto diz: e o povo sentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. A ordem da adoração está totalmente fora de compasso. O povo oferece holocaustos, mas logo depois se senta para comer e depois se levanta para se divertir. E aqui não sejam levianos, a gente não pode ler aqui e falar assim: eles estão se divertindo, foram jogar um jogo de cartas, foram jogar um esporte. A palavra de Deus aqui, a nossa tradução, ela amenizou um pouco a coisa. Todas as vezes que você vê essa sequência, comer, beber, se divertir, ligue automaticamente com ações de imoralidade de cunho sexual. Então, quando a Bíblia está trazendo aqui, a palavra traz essa comer, beber e levantar-se para divertir, é realizar os seus desejos sem freio algum. E isso
normalmente no Antigo Testamento é ligado com a prática da imoralidade, ou seja, uma falsa adoração, uma adoração que não corresponde ao que Deus tem dito, ela conduz a uma falsa vivência. Um culto falso me ensina falsas práticas. Mas o texto continua, porque Deus vem e fala assim para Moisés: vai, desce ao povo, veja, o povo que você tirou do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Então Deus avisa Moisés sobre o que está acontecendo, e ainda diz a Moisés: olha, esse povo é muito teimoso, agora deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, para que eu os consuma. Deus vai dar a retribuição devida à adoração falsa, que é a morte. Uma relação idólatra com a vida tem consequências terríveis. E Deus já está avisando a Moisés, e ele inclusive fala assim: de você eu vou fazer uma grande nação, como se ele estivesse intencionando um possível reset de tudo. Ah, não deu certo aqui? Então beleza, reset, você vai ser o cara agora que vai começar tudo de novo. Do mesmo jeito que eu fiz com Abraão, eu vou fazer com você, porque é a mesma frase. Deus fala a Abraão: de você eu vou fazer uma grande nação. E agora Deus fala a Moisés a mesma coisa. O povo aqui, ao desrespeitar o próprio Moisés e a ação de Moisés ali, que era o libertador do povo, aquele que foi enviado da parte de Deus, aquele que foi levantado da parte de Deus, desrespeita automaticamente o próprio Deus, porque o povo desrespeita Moisés, o povo ignora Moisés, esse que é o próprio mediador escolhido por Deus. Mas só que ironicamente o que acontece a partir de agora no texto, depois do versículo 11, mostra que mesmo o povo ignorando Moisés, Moisés se torna um grande intercessor do povo. Olha só o que Moisés fala a Deus no versículo 11, continuando: porque a grande idolatria revela o grande pecado do povo. Moisés suplicou ao Senhor dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira, muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. E aí Moisés usa uma apelação justa à própria fidelidade de Deus: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu em toda essa terra que tenho falado, e eu darei a sua descendência para que possuam por herança eternamente. Moisés lembra da aliança que Deus tinha feito. A maioria dos comentaristas, e um deles diz uma frase brilhante: o apelo de Moisés é inteiramente dirigido a Deus e ao seu caráter, à sua reputação, às suas ações. Moisés ora daquele modo não pelo que ele sabe acerca do povo. Moisés não intercede por conta do conhecimento que Moisés tem do povo e do coração humano. Moisés intercede pelo que ele sabe sobre o seu Deus. O apelo de Moisés não é porque o povo é bonzinho. O apelo de Moisés é porque ele sabe que Deus é fiel. Mas Moisés, ele acaba se irritando também. O texto vai continuando. Se você for observar, a gente não vai ler todo ele, mas olha o versículo 17. Quando Josué ouve a voz do povo que gritava, porque Moisés já está descendo, Josué estava no pé do monte ali, e Josué fala assim: ó, há um alarido ali no arraial, parece um alarido de guerra, parece uma gritaria de guerra. E Moisés fala assim: não é alarido, nem de vencedores, nem de vencidos. Espera aí, não é isso que está acontecendo, mas é o alarido de pessoas cantando, é um alarido de festa, parece que é um alarido estranho. Logo que se aproximou do arraial, versículo 19, viu o bezerro, viu as danças, e Moisés ficou muito irado. Aí, quem assistiu os 10 Mandamentos, que tem o Charlton Heston, já viu esse filme? Antigão.
tem 2 fitas VHS lá na casa dos meus pais, assim. E aí tem uma cena incrível, que é o Charlton Heston quebrando as placas, as 2 tábuas de pedra. E Moisés faz exatamente isso. Na sua irritação, ele quebra as tábuas que os 10 mandamentos estavam escritos. E Moisés faz mais que isso. Versículo 20, ele pega o bezerro que tinham feito, ele queima o bezerro, ele reduz o bezerro a pó e espalha sobre a água e dá de beber aos filhos de Israel. Essa sequência de coisas, queimar, reduzir ao pó, espalhar, é uma sequência tão intensa no texto em hebraico. E quando você vai observar as outras culturas que estavam ali, que cercavam o povo de Israel, você vai observar que essa sequência de coisas, queimar, reduzir ao pó, espalhar sobre a água, é uma sequência que dá total obliteração de qualquer coisa. Como se Moisés estivesse destruindo completamente aquele Deus falso que tinha sido erigido. Então a ação de Moisés, ela é extremamente irritada, porque ele quebra as tábuas da aliança, mas ela é extremamente eficaz em destruir o ídolo que foi feito. Moisés faz 3 coisas com o bezerro: ele queima, ele moe, ele torna, até que ele se torne fino como pó, o hebraico dá esse entendimento, e ele despeja o pó sobre as águas e manda o povo beber toda ela. E ele não explica o que ele está fazendo. O procedimento, ele levanta algumas questões para nós. Como é que eu queimo um ídolo? Como que eu moo um ídolo até que ele se torne pó? Como é que se faz pó algo que já foi queimado? Moisés dá destruição atrás de destruição, atrás de destruição ao ídolo, que é um indicativo de como que a gente tem que encarar os nossos próprios ídolos. Como que a gente tem que encarar eles? Queimando, destruindo ao pó, espalhando. E o texto continua, porque Moisés vai lá e inquere com Arão, e Arão vai lá e... Gente, a resposta de Arão, ela é uma resposta de jeitinho brasileiro de contar as coisas. Olha só, 22, quando Moisés pergunta: o que aconteceu, Arão? Arão fala assim: não fique irado, meu senhor. Parece o Agostinho Carrara. Você sabe que esse povo é propenso para o mal, pois eles me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quando esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E eles deram para mim, eu lancei no fogo e saiu isso aí. Gente, muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, eu estava ali, mas foi acontecendo, e aí foi só uma mensagem. Mas foi só um amigo meu me pediu para eu fazer isso, eu não quis dizer não, e aí eu fui. A gente começa a dar desculpas que não são realidade, que não são verdade. A gente não consegue encarar a nossa própria idolatria. Gente, aqui Arão é responsável por tudo isso. É Arão que pede ao povo: olha, tira as argolas. A gente leu isso. Não é assim: o povo foi me dando. E não foi nem o lance dele: quem tem ouro, tire-o. Não, ele foi pedindo. Ele exigiu para que fizesse o bezerro de ouro. Foi ele quem moldou o bezerro de ouro. Ele fala assim: eles deram para mim, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ou seja, a idolatria, ela tira inclusive a nossa própria percepção dos nossos erros, do que a realidade dos fatos. Distorce a verdade para suprir a própria narrativa. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente, imerso na nossa própria idolatria, começa a fingir os fatos para a gente se sentir melhor, com medo da gente encarar o nosso próprio pecado? Quantas vezes a gente faz isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele inclusive lembra desse fato e fala assim: olha só, não façam as mesmas coisas, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Isso que está acontecendo aqui é terrível. A gente precisa aprender que é terrível, porque a idolatria é terrível.
Do versículo 25 ao 29, tem um dos textos mais difíceis da gente ler. Se você já leu esse capítulo, você sabe o que eu estou falando. Porque Moisés envia uma porção de levitas para assassinarem uma parte do povo. Às vezes a gente esquece esses textos difíceis da gente ler na Escritura Sagrada, esquece, ou a gente tenta amenizar algumas coisas, mas é isso que acontece. Mesmo com Moisés intercedendo em favor do povo, acontece uma grande consequência daquilo. O pecado, a idolatria, ela resulta na morte. Em Romanos, o apóstolo Paulo já fala isso, capítulo 3, capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Isso é ilustrado aqui. O pecado radical demanda medidas radicais. A seriedade com que Israel compreende essa questão deve conduzir a uma reflexão crítica por todos esses de nós que vivem numa era que virtualmente não tolera nada que é religião. A gente olha a religião com os olhos tão ruins hoje, e a gente olha textos difíceis e não sabe explicar, e a gente prefere tirá-los da jogada do que encará-los com a realidade dos fatos. E é o que aconteceu. Um grande pecado traz grandes consequências. A idolatria traz resultados terríveis, consequências que são imersas em violência e morte. O resultado de uma vida idólatra é um julgamento implacável da parte de Deus. É isso que o texto está contando para nós. A gente não pode diminuir o peso mortal da idolatria. Não pode. Mas tal qual pesada é a idolatria, tal qual terrível é o peso do pecado, grande é a graça e a misericórdia de Deus. O trecho que fecha o capítulo, do versículo 30 ao 35, Moisés diz ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém eu vou subir ao Senhor e talvez eu possa fazer a propiciação pelo pecado de vocês. Moisés se coloca como o sacerdote do povo aqui. Na falha de Arão, Moisés, que tinha sido levantado para ser um profeta, se coloca na posição de sacerdote e de mediador aqui. E aí Moisés vai ao Senhor e fala: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, versículo 32, agora perdoa-lhe o pecado, ou senão eu peço para que me risques do livro que escreveste. Moisés se coloca como sacrifício em favor do povo. Olha só onde a gente vê isso. E Deus diz a Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar da qual eu falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Moisés se coloca como mediador, Moisés clama a Deus, intercede pelo povo, Moisés consegue o favor de Deus e Deus atende-o. E Deus, em sua graça e misericórdia, conduz o seu povo. Há consequências para o pecado, sim, mas a graça e a misericórdia, a fidelidade de Deus com sua aliança são maiores. São maiores. Moisés aqui não faz uma expiação, porque Deus ainda trará as consequências para aquilo de maneira efusiva, mas em Moisés nós temos uma sombra de uma realidade muito maior, de uma graça e de misericórdia que podem ser encontradas, e essa sombra do verdadeiro papel do verdadeiro mediador. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Essa história ela é complexa a seu modo, mas ela diz para nós algumas coisas muito importantes. Eu gostaria de aplicar ela agora para vocês. E presta atenção,
Porque o pecado idólatra do povo de Israel aqui é o mesmo nosso, gente. Veja, a impaciência com o tempo de Deus é inimiga da fé. O povo em Israel aqui ficou impaciente com o tempo que Deus tinha preparado, com o tempo de Deus em enviar o seu emissário para instruir o povo. O povo ficou impaciente, e qualquer impaciência nossa em relação ao que Deus está fazendo nas nossas vidas e o que Deus fará em nossas vidas é inimiga da nossa fé. Nos leva a escolher o nosso próprio mediador e desprezar o mediador levantado por Deus. O povo desrespeita e despreza Moisés, que foi o libertador levantado por Deus. Nós, quando somos impacientes, quando queremos mediadores, nós ignoramos o próprio Cristo, que é o nosso verdadeiro mediador, e criamos para nós um Deus segundo a nossa vontade. Nós imaginamos deuses para nós o tempo todo. Nós tentamos adorar a Deus mais alguma coisinha. Nós tentamos adorar a Deus mais o meu curso, mais o meu trabalho, mais a minha ideia do que é de fato alguém bom. De novo e de novo e de novo, a nossa idolatria não se satisfaz plenamente com Deus. Nós tentamos constantemente adorar a Deus para além da instrução do próprio Deus. É isso que o povo faz aqui. E a adoração falsa, não sejamos inocentes com isso. A adoração falsa, ela leva a uma falsa vivência e à imoralidade. Nós tentamos procurar criar o que Deus já proveu. Nós tentamos tomar a iniciativa no lugar de Deus. Nós tentamos requisitar e exigir ofertas uns dos outros, ao invés de gratuitamente, voluntariamente oferecer de fato. Nós fazemos tudo no improviso da nossa cabeça, sem obedecer à instrução de Deus. Nós fazemos as coisas de maneira apressada, tentamos tomar decisões sem sermos pacientes, sem aguardar e fazer as coisas como o próprio Deus instrui para que façamos. Tentamos tornar o Deus invisível e intangível numa imagem que é conveniente para nós. O povo faz isso. Tenta tornar o Deus imenso, soberano, intangível em uma imagem. E aí o Deus que é pessoal, que é ativo, se torna um objeto impessoal, incapaz de falar e de agir. Nas aulas do Kuyper, a gente se lembrou do texto de Isaías, capítulo 44, que conta uma história de idolatria também. De um carpinteiro que sai para trabalhar, corta uma árvore, traz de volta os tocos que ele cortou, e ele faz um móvel, joga na fogueira ali na sua casa para fazer um ensopado. Ele começa a fazer as coisas e trabalhar a madeira, mas do que sobra, ele faz um Deus para si. Faz uma imagem, dobra os seus joelhos, adora essa imagem e clama para a imagem: me salve, me salve. A própria palavra fala que esses têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Nós constantemente fazemos isso com os nossos trabalhos, impacientes em relação a Deus. E a idolatria, então, ela foge dessa adoração verdadeira, cria uma realidade imperfeita, confunde, aprisiona, distorce a verdade. É aquela casa de espelhos que eu acabei falando no início. Inclusive nos impede de vermos com sabedoria e verdade a nossa própria imagem, quem nós realmente somos. Muda totalmente os fatos, mas a verdadeira adoração, e essa atenção final aqui, a verdadeira adoração, mediada pelo libertador que Deus levanta,
pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Essa verdadeira adoração nos aproxima de Deus, uma vez que Ele é o verdadeiro sacerdote que intercede verdadeiramente, supremamente diante de Deus, e é Ele quem adentra a presença de Deus para cobrir a nossa vergonha, para perdoar o nosso pecado. Essa sombra que acontece com a intercessão de Moisés em favor do povo, ela em sua plenitude é demonstrada em Cristo. Em Cristo, que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, que de maneira eficaz faz a expiação pelo nosso pecado, que expurga a nossa idolatria, que queima os nossos ídolos, moe os nossos ídolos e os espalha. E em Cristo a gente pode experimentar e viver verdadeiramente a providência eterna do bom Deus, termos a suprema paciência da sua paz, a gente desfrutar da maravilhosa e eficaz mediação de Cristo Jesus, de um relacionamento próximo, real com Deus, sem a gente precisar supor quem é Deus, sem a gente precisar imaginar uma imagem de Deus, porque Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível. E aí sim, essa instrução que recebemos para a obediência, nós podemos cumprir, em amor, em gratidão de coração, e podemos desfrutar de uma piedade de vida não fingida, verdadeira, honesta, sincera. Não precisamos apressar o tempo, não precisamos nos tornar impacientes com o próprio fluxo das coisas, porque é Deus que nos dirige. Nós experimentamos uma presença real de Deus em nós, por meio da condução do Espírito Santo. Não precisamos de uma imagem tangível, como eu já disse, porque o próprio Deus intangível se revelou em Cristo Jesus. Não precisamos criar imagens falsas que são incapazes de se manifestar, porque Deus mesmo já se manifestou em amor e Ele é suficiente. Deus é um Deus que fala, que ouve, e nós temos com Ele uma aliança, e Ele é fiel à sua aliança. Nós cantamos um hino aqui que é o Sou Feliz com Jesus. Talvez você saiba a história desse hino. Talvez você saiba que o Horatio Spafford, que foi o que compôs o hino, a letra desse hino, ele teve tremendas aflições no meio da sua vida. Em 1871, ele perdeu tudo que ele tinha naquele grande incêndio em Chicago. E os Estados Unidos sofrendo uma grande depressão, na tentativa dele conduzir um pouco de acalento para a sua família, ele envia a sua família para a Inglaterra, para passar um tempo ali, em 1873. A sua mulher e as suas 4 filhas. Ele recebe um telegrama depois de alguns meses. E no telegrama, era um telegrama da sua mulher dizendo assim: salva, porém sozinha. No meio do caminho, houve um naufrágio. O navio que a sua família estava afundou. As suas 4 filhas morreram no naufrágio. Então, Horatio Spafford vai ao encontro da sua mulher na Inglaterra. No meio do caminho, quando ele passa mais ou menos pela posição onde o navio ali tinha afundado, numa profunda relação com Deus, num derramar ali do seu próprio coração, num exercício de paciência, ele compõe as linhas desse hino que a gente acabou de dizer. Se dor a mais forte eu sofrer, ó certo eu estou, que apesar de aflições, eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Mesmo em meio a impaciências, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a todas as incoerências desse mundo,
mesmo caminhando nesse entremeio, saímos do Egito, temos aqui a libertação do nosso próprio pecado, daquilo que nos escravizava, mas ainda não estamos na terra prometida, não estamos desfrutando desse descanso pleno. Parece estranho caminhar aqui nessa terra, trabalhar, ter que pagar os boletos, fazer uma porção de coisas que nós temos que fazer e passar por todos esses sofrimentos, sendo que nós já temos Cristo e que Cristo já cumpriu a sua obra de redenção na cruz. Estamos olhando para essa terra prometida e por mais que a gente tenha a palavra de Deus, às vezes nós passamos por momentos de impaciência, como esse povo passou. Mas olhamos para Cristo e para o seu sacerdócio eficaz. Oramos a Deus, levantando as nossas vozes, porque desfrutamos de um relacionamento íntimo com Ele. O texto de Hebreus capítulo 4, abre a sua Bíblia, capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, eu gostaria de terminar com isso. No meio de toda a nossa impaciência, no meio dessa imagem distorcida pela idolatria, no meio das nossas incoerências, no meio do nosso pecado que muitas vezes leva à imoralidade, a um sacerdócio eficaz, a um Cristo que nos aproxima de Deus e nos auxilia, estende para nós a misericórdia e a graça, e esse texto de Hebreus revela para nós tudo isso, porque tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A imagem distorcida de nós mesmos que temos nessa idolatria do nosso coração, ela pode ser obliterada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Olhe para si. Faça uma autoavaliação justa, observe nos seus compromissos, na sua rotina, na sua vida, se há resquícios dessa idolatria, dessa impaciência, se você está tentando fazer um Deus para si. Dobre-se diante do Deus verdadeiro, entregue-se ao sacerdócio de Cristo Jesus, que nos provê misericórdia e graça em tempo oportuno. Eu gostaria de orar. Baixe sua cabeça. Ó Deus eterno, nosso Senhor, Deus que não permaneceu calado, Deus que nos ouve, Deus que se movimenta, que se entrega em favor do seu povo. Sonda as nossas idolatrias, sonda o nosso pecado, transforma-nos, Pai, de acordo com a imagem do Teu Filho. Quando lemos um texto desse, Pai, o nosso coração é confrontado, a nossa compreensão do que é idolatria aumenta, mas nos traga, Deus, uma autoavaliação justa de nós mesmos. Derruba, Pai, as imagens falsas que temos, essa realidade distorcida pelo nosso pecado. Deus, sabemos que em Cristo Jesus, o Senhor, queima os ídolos, reduz-os a pó e os espalha. Faça-nos, Pai, pela condução do Teu Espírito, confiar na Tua aliança, na Tua promessa, na restauração prometida, na obra de redenção realizada por Cristo na cruz,
Administra em nós, ó Pai, a esperança, enquanto recheados da incoerência desse mundo, caminhando, Pai, em meio às tentações da impaciência, os nossos corações forem provados. Não permita, ó Deus, que a semelhança daquele povo, nosso coração se renda à idolatria, à impaciência que é inimiga da fé. Traz para nós, Deus, uma compreensão na Tua Palavra, confronta o nosso coração, Pai, e consola as nossas dores, para que no viver diário, enquanto remimos o tempo, enquanto conhecemos a Tua vontade, possamos olhar para Cristo, nosso mediador, o autor e consumador da nossa fé, e até que Ele venha, Pai, até que Ele venha, o Senhor possa administrar em nós a esperança verdadeira. Em nome de Cristo Jesus. Amém.